Boa noite! Mais uma vez nós estamos aqui, né, para discutir assuntos que podem vir a te ajudar a ter uma melhor qualidade de vida, a conquistar um emagrecimento. Então, eu vou começar falando aí sobre tipos de energia, tá? Nós temos as questões emocionais que nos ajudam ou nos atrapalham no que a gente quer. Então a gente tem as emoções que são de alta energia, aquelas que te deixam melhor. Então emoções que te deixam melhor são aquelas que te deixam revigorante, confiante, sente desafiado. É aquela que é quando você está em alta astral, então você está em alta positiva. Depois a gente tem as emoções que são negativas. Quais são? Está com raiva, está ansioso, ressentido. Então, são emoções contrárias, né? Uma coisa é revigorado, outra coisa é com raiva. Uma coisa é confiante, outra coisa é ansioso e uma coisa é sentir desafiado e ressentido. Todas duas, elas são emoções altas. São lá na altura, você tá muito com raiva, muito revigorado, são emoções de alta. Depois a gente tem as emoções de baixa energia. Então tem a de baixa energia, que é aquela que você tá mais relaxado, em paz e sereno. E tem aquela que você tá de baixa energia, só que é deprimido, esgotado e derrotado. Então, nós temos como se fosse 4 quadrantes, tá? Um quadrante vermelho, que é aquele que sinaliza a raiva. O outro quadrante é o azul, que significa o dia, estar revigorado. E o outro quadrante de baixo é o amarelo, que é deprimido, tristinho. E tem aquele outro quadrante que é o verde, é o que você tá o quê? Relaxado, em paz e sereno, tá? Nós, seres humanos, né, uma vez que somos seres vivos, nós somos seres pulsantes. Se somos seres pulsantes, a gente opera nos dois sistemas. Ora relaxando e ora contraindo. Olha como é o nosso coração, como que é o batimento cardíaco. Então, nada no universo em relação ao ser vivo, você consegue estar o tempo todo no estrado. Então, ora você está relaxado e ora você tá deprimido. Então ficar indo de um quadrante para o outro nas emoções é normal e é comum isso acontecer, tá? O detalhe é o seguinte, é ficar num quadrante só. É ficar só vou ficar revigorado. Então fico muito. Vai gerar um desequilíbrio. Ou vou ficar no outro quadrante, que é da raiva. Então eu vai fazer mal, porque raiva em excesso ali, você contamina o ambiente, então não dá para ficar só no quadrante. Então, nós, enquanto seres humanos, nós vamos ficar passeando de um quadrante para o outro quadrante. Não é isso aí, Daisy? Você que está aí me escutando e vendo, que trabalha com a psicologia, né? E sabe que nós ficamos assim, mudando de um quadrante para outro. Uma hora tá mais zen, outra hora tá mais deprimido, tá? E aí, só que se a gente ficar só em 2 quadrantes superiores, aquele só em alta, eu vou estar muito revigorado e muito com raiva, isso vai causar um estresse, vai causar um estado depressivo, e aí que pode vir a ter depressão, esgotamento, né? Se você ficar muito tempo num quadrante só, tá? Cada emoção dessas, cada uma dessas, quando você tá relaxado, você tem um tipo de respiração. Quando você tá deprimido, você tem um outro tipo de respiração. E quando você tá com raiva, outro. Quando você tá revigorado, outro tipo de respiração. Então, o tipo e o padrão de respiração depende de qual estado emocional você está. Então, vai guardando essa informação aí, tá? Mas aí, por que você precisa saber disso? Por que eu tô te falando isso? Desde a live de ontem que eu fiz, eu falo o seguinte, que a gente precisa trabalhar com o diagnóstico. Você tem que saber diagnosticar qual emoção você tem.
Só que isso não foi ensinado pra gente. Ninguém ensinou pra gente que a gente tinha que identificar qual é o padrão emocional eu tenho, que tipo de emoção eu tô tendo agora, né? Só que para você mudar o estado emocional, que eu vou ensinar daqui a pouco, você precisa começar identificando qual é o estado emocional. Por que disso? Não tem como você evitar de ter emoções. É normal o ser humano ficar triste, ou ficar alegre, ou ficar com raiva. Isso faz parte do dia a dia, isso faz parte da vida, tá? Só que o tempo que você vai ficar nesse estado, que é o detalhe. Imagina o seguinte, fiquei com raiva agora. Agora eu vou ficar o dia todo com raiva? Ou eu acordei tristinha, eu vou ficar o dia inteiro triste? Imagina em relação ao emagrecimento. Às vezes tem pessoas que pela tristeza, elas comem para ficar sentindo melhor. Então isso atrapalha ela ter um controle diante da comida, tá? Ou às vezes ela tá muito ansiosa. Então muita gente fala, eu sou ansiosa, tal, por isso eu como muito. Se ficar muito tempo nesse estado, vai trazer prejuízo, vai trazer dificuldade de adesão ao tratamento, de fazer as coisas acontecer, tá? Então eu te convido agora a fazer uma avaliação. Qual o tipo emocional que você tem na maior parte do tempo? Imagina num dia, né? Um dia como hoje. Pensa como foi o dia de hoje. Você teve mais agitada? Teve mais com raiva? Ou esteve mais relaxado? Ou deprimido? Triste? Então avalia no seu dia a dia, no trabalho, qual estado emocional está predominando? Aí isso é o diagnóstico. Na sua casa, no seu relacionamento em casa, no meio pessoal, na sua vida pessoal, qual que é o estado emocional que está predominando mais? Tá? E aí a gente faz uma reflexão. Nós, seres humanos, somos os únicos seres capazes de mudar o nosso estado emocional, tá? Então, você pode estar triste e mudar esse estado emocional. Você pode estar alegre e mudar o estado emocional, né? Às vezes você vai ficar alegre e vai ficar sorridente num ambiente que não é condizente. Então, parece até engraçado eu falar, vamos tirar o alegre. Não, não é tirar o alegre não, tá, gente? Depende de como você vai estar, então você tem que adequar. Então, nós somos os únicos seres que temos essa capacidade. Só que, para me mudar o meu estado emocional, eu tenho que primeiro detectar qual é o estado emocional que eu estou tendo naquele momento, tá? Então, imagina o seguinte, você hoje chegou em casa, né? Você ficou o dia todo trabalhando, tá esgotado, cansado, e aí você tá ou com raiva. Quando você chega em casa, antes de abrir a porta, se você fizer esse diagnóstico de qual é o estado emocional você está, você pode mudar a versão de quem vai entrar dentro de casa. Você pode escolher quem você vai entrar dentro de casa. Você não precisa trazer para dentro de casa algo que às vezes é do trabalho, como raiva, como mágoa, para dentro de casa, porque os filhos e o marido ou a esposa não tem nada a ver com isso, pode complicar a relação dentro de casa. Então, antes, né, de entrar em casa, pensar assim. A mesma coisa quando você sai de casa para ir para o trabalho. Quando você vai para o trabalho, como eu estou? Eu estou triste? Se você estiver triste, gera uma energia baixa. E essa energia baixa pode contaminar o ambiente de trabalho. Isso ser ruim. Ser ruim para a equipe, ser ruim para a produtividade do dia. Imagina um dono de empresa e ele chega na empresa todo triste, ele contamina aquele ambiente. Um ambiente que precisava de uma energia mais alta. Então, sabendo isso, identificar o estado emocional, e aí tem que desenvolver estratégias para mudar esse estado emocional. Então, eu vou seguir falando a respeito disso com vocês, tá? Só que,
Existe a emoção, então, que eu falei, alta e positiva, que é aquela revigorante, e a alta negativa, que é estar com raiva. E a baixa positiva, que é aquela relaxado, e a baixa negativa, que é quando você está deprimido. O que acontece? Nós, seres humanos, né, nós temos uma preferência para o sofrimento, infelizmente, tá? Essa é uma realidade, tá? E aí a gente precisa domar isso, precisa controlar isso. Então, essa preferência para o ser humano ter sofrimentos, estar sofrendo, tem a ver lá com os homens das cavernas, lá dos nossos antepassados. Porque eles ficavam em sofrimento, em agonia, porque podia vir um animal feroz, né, e atacar eles. Só que hoje a gente não tem um animal feroz aqui atacando a gente. Então, dá pra gente ver, analisar e falar, eu preciso ficar nesse estado emocional? Mas você precisa identificar, como eu disse, tá? Você precisa aprender a regular suas emoções, tá? Então, a gente sabe que é um padrão humano. Por exemplo, quando a pessoa tá deprimida, tristinho, ela fica de cabeça baixa, ombros para baixo. Quando ela tá alegre, os ombros ficam para cima, né? E além de ficarem para cima o ombro, você fica de cabeça erguida. O olhar é diferente, ele tem brilho. Então, a forma como o seu corpo está expressando é o seu estado emocional, tá? E aí, como eu disse, você pode contaminar o ambiente, certo? E aí, então, o que fizeram? Um filme fez a seguinte experiência com um filme. Juntou várias pessoas num ambiente, tá? E levou uma das pessoas para assistir um filme triste e uma das pessoas para assistir um filme alegre, em dias diferentes, momentos diferentes. Aquela pessoa que assistiu um filme triste, quando ela retornou para o local onde estavam os outros, as outras pessoas ficaram tristes, mesmo sem ela contar, sem ela falar. Agora, aquela pessoa que estava num filme que estava coisas alegres, chegou e contaminou o ambiente. Quem não se recorda disso? Se você chega e aí tem alguém muito animado numa festa, por exemplo, você entra na animação. Agora, se você chega e tem alguém desanimado, você também fica meio cabisbaixo ali. Não é assim? Então, por que eu tô te contando essa história? Porque imagina se isso tá atrapalhando o teu dia a dia. Se o teu estado emocional tá atrapalhando o dia a dia seu no trabalho, em casa, nas tuas conquistas. Então, você precisa aprender a lidar com isso. Mas como lidar? Como? Primeiro, fazendo diagnóstico. Depois, não adianta tentar colocar lá escondidinho, né? Não adianta você colocar ele, como que eu posso dizer, pra dentro ali, né? Porque o teu cérebro já sabe, eu tô com raiva, eu tive raiva. Por mais que você tenta esconder, não dá. Mas o que você tem que fazer? Ressignificar, mudar aquele estado emocional. Aí sim, você vai vibrar em outra energia. Então, o que reprimir, né, a emoção não é o melhor caminho, tá? Então, reprimir não. Tem que mudar o estado emocional. Então, guarda isso que eu tô falando. Reprimir não, mas mudar o estado emocional sim. No cérebro, gente, é onde fica a memória, mas as emoções, elas geram energia que você dissipa para o ambiente e também elas vão para as tuas células do teu corpo. Então, se você ficar muito ansioso por muito tempo, com raiva por muito tempo, vai descarregar em algum lugar do seu corpo. E aí essa emoção vai gerar as doenças psicossomáticas. Tá? Então, não é legal você deixar aquele estado durar muito tempo. Você não consegue bloquear de ter tristeza, por exemplo, mas você consegue mudar aquilo. Por exemplo, acordei hoje, estou muito tristinha, tal, para baixo. O que você vai fazer? Você vai simplesmente olhar para o céu,
lembrar de um momento da sua vida que foi feliz, que sentiu bem, que te colocou pra cima, pegar uma foto, ver alguma foto no celular do filho, da filha, de um momento alegre entre vocês, porque aí isso vai voltar com a tua energia em alta, aquela que é bacana, que vai te deixar um estado melhor agora. E aí sim você vai trabalhar, aí sim você vai conversar com as pessoas com outra energia. Então isso é mudar o estado emocional, não é reprimir. Tudo que você tenta esconder, mais aparece. Então, reprimir a tristeza não dá. Mas mudar o estado emocional, sim. Isso é um exercício constante. Porque antes você não sabia nem que tinha que diagnosticar qual estado emocional você está tendo. Agora, eu estou te convidando a mudar o estado emocional. Para o bem das tuas relações, para o bem do seu trabalho, para o bem da tua saúde. E para que você conquiste os teus objetivos, por exemplo, a mulher no emagrecimento. Então, eu vou dar um exemplo agora em relação ao emagrecimento. Por exemplo, a mulher, ela chegou em casa, tô falando a mulher porque eu trabalho com maioria com mulher, tá? Chegou em casa do trabalho, um dia exaustivo, teve vários desafios, e aí ela tá naquele agito e vai para pegar comida. O primeiro passo para você saber dominar isso e mudar isso é identificar o que eu estou sentindo. Identificou? Por que eu estou sentindo isso? Qual foi a causa? Tá, ok. Só de você fazer pergunta para o seu cérebro. Quando você faz uma pergunta, você já desliga um pouco essa parte emocional. Você já deixa uma distância, porque no cérebro existe a parte do córtex, que é a racional, e a parte das emoções, que é o sistema límbico, é lugares diferentes. Quando você para e faz uma pergunta para detectar qual o estado emocional, você já diminui a intensidade dele. Então, acredita, coloca isso em prática, tá? Fazer essa pergunta. E agora, quando você faz essa pergunta, a mulher chegou lá, ela perguntou por que ela tá naquele estado emocional, e aí ela falou assim, nossa, tô com ansiedade. Eu te convido a falar de uma forma um pouquinho diferente também. Eu estou experimentando a ansiedade, porque ela não é sua. Você está naquele momento. Então você, além de identificar, tem que ter cuidado com a forma como fala. Ah, eu tô assim porque eu sou muito ansiosa. Se você leva isso como algo seu, é mais difícil de você se livrar dele. Mas se você coloca como eu estou experimentando agora a sensação de ansiedade, também ajuda, tá ok? Então trabalha com isso aí. Outra coisa que você pode fazer para mudar o seu estado emocional após detectado qual o estado emocional é você, vou contar uma história aqui para vocês não acharem que eu tô falando é absurdo, tá? Tipo, por exemplo, quando a gente tá no estado emocional agitado, às vezes a gente fica falando muito, mas a gente não fala às vezes com as pessoas, a gente fica aqui no cérebro falando um monte de coisa. E às vezes, né, a maioria das vezes, nós temos um poder muito crítico sobre nós mesmos. E aí, daí que se conta que se fosse pra gente falar tudo o que a gente pensa, que fosse para um amigo, a gente não teria amigos, porque a gente tem uma autocrítica muito grande contra a própria pessoa, tá? E aí a gente precisa o quê? Reduzir essa conversa dentro da cabeça, tá? Eliane, mas como eu faço para reduzir essa conversa dentro da minha cabeça? Tá lá aquele diálogo, tá lá. Falei, a primeira coisa é fazer a pergunta, qual é o estado emocional eu estou tendo, e depois falar que está experimentando. Quando você está, quem nunca viu uma pessoa conversando sozinha? Na verdade, ela está conversando com ela mesma. Só que, quando era criança, você estava lá conversando, alguém falou assim, você não pode ficar falando assim não, as pessoas vão achar que você é doido. Então você aprendeu a falar com você no silêncio ali, quietinho, só você com você e seus pensamentos. Só que a tua língua,
tá? A língua, ela fica tensa, porque é como se você estivesse falando, tá? Você fala e pensa ao mesmo tempo. Você só não tá jogando pra fora aquela fala. Então, uma das outras coisas que parece engraçado, mas é verdade, é você pegar a sua língua e colocar no céu da boca, tá? Isso já desvia o foco da fala, o foco dos pensamentos, tá? Olha, isso daí, gente, não ri não, tá? Por quê? Porque, na verdade, existem meditações onde se usa até isso, né? Para relaxar, tá? O exercício com a língua. Então, tá, Eliane, acho isso ridículo. Então, faz os outros, tá tudo bem. Mas se precisar, usa essa estratégia, porque você já conhece isso também. A outra estratégia, gente, é de puxar o ar, né? Eu ontem falei na live de ontem, né? Que é puxar o ar e soltar ele. A respiração. Existe a respiração diafragmática. Então, aqui tem o diafragma. O diafragma separa o pulmão do abdômen. Só que entre o cérebro e o intestino tem o nervo vago, tá? E esse nervo, ele vai fazer você relaxar ou não. Então, quando você faz o exercício da respiração, envolve o nervo vago, tá? E aí, qual que é a dica? Vamos supor que uma pessoa está muito ansiosa, está do seu lado. Primeira coisa, coloca a mão nela, porque ela já sente uma proteção. Depois, o que você faz? Não deixa ela, não fala para ela puxar o ar assim, puxa o ar não, porque quando a pessoa está ansiosa, ela puxa muito rápido o ar. É para puxar o ar e depois segurar 3 segundos e soltar em 3 segundos. Faz isso aí umas 3 a 5 vezes nesse momento, né, que tá ali, no caso da mulherada, diante da comida. E aí já vai relaxar e você vai raciocinar e vai conseguir dizer não para aquela comida, ou conseguir não ficar com raiva, ou não passar essa raiva para as pessoas. Aí você mudou de quadrante para tristeza, para relaxado, ou de raiva para relaxado, ou de muito agitado para relaxado, tá? Então, gente, é isso aí. O que eu queria falar com vocês hoje é gestão das emoções, tá? Lembra que eu disse, nós somos os únicos seres capazes de mudar as emoções, tá? Coloca isso em prática. Conforme eu disse, o que vale são as ações. O conhecimento sem ação não vale de nada, tá? Então, você hoje está escutando essa informação. Agora, observa o seu dia a dia. Eu sei que o dia a dia é corrido, eu sei que às vezes você tem muitos afazeres, muita tarefa, mas você pode mudar o relacionamento no trabalho, o relacionamento em casa, se você tiver uma gestão melhor dessas emoções. Você pode conseguir um emagrecimento que às vezes não estava conseguindo, porque não estava sabendo identificar qual é a emoção e mudar o estado emocional. Por exemplo, já tive caso de cliente que ela fala assim para mim: nossa, eu tô fazendo tudo bonitinho ali, melhores escolhas alimentares, tudo, mas eu tô com dificuldade de emagrecer. Sim, porque tá tão ansiosa, querendo resultado para ontem, que o que tá fazendo? Só liberando cortisol no corpo. E aí o excesso de cortisol faz liberar a glicose, aí a glicose alta, a insulina vem e leva para a célula. Leva para onde? Se já tiver as reservas tudo cheio, vai virar gordura, tá? A minha célula não precisa, já tô com as reservas muscular tudo cheio, vai virar gordura. Então, o emagrecimento, ele tá ligado também a gerenciar suas emoções, fazer essa gestão aí delas. Então, é agora que você, tem essa informação, usa isso. E aí, eu vou te dizer o seguinte: um hábito de cada vez. Se para você as emoções que estão dificultando você cuidar da sua saúde, as emoções que estão dificultando você relacionar com as pessoas, e se é elas que estão aí atrapalhando o seu emagrecimento, eu acho interessante você escolher cuidar disso, olhar para isso,
e treinar isso que eu falei aqui. Agora, no início, né, quando você decide olhar para isso, é um pouco difícil, porque você não tinha o hábito, você nem sabia que tinha que fazer isso. Quem dirá mudar o estado emocional? Tá? Mas é uma informação que você está tendo agora que você não tinha. Às vezes as coisas estão na nossa cara, mas a gente não vê. E aí, se a gente não vê, a gente não sabe como fazer. Aí acha que é tomar um remedinho, é sempre tomar, às vezes, um chá. E aí já se dizia, né? Tem pessoas que dizem aí, pessoal que estuda bastante, da psicologia, psiquiatria, que fala o seguinte: 50% dos seus problemas se resolve com a respiração correta. Os outros 25% com a terapia. E os outros 25% às vezes não tem solução, não está no teu controle, tá ok? Então, lembre só de uma coisa: a simplicidade é a máxima da sua sofisticação. Se você achou que essa informação que eu estou te falando, que mudar a respiração, fazer o exercício da respiração, da questão da língua, da questão lá de identificar o estado emocional, a maneira como fala sobre o estado emocional é muito simples, nossa, é só isso? É a simplicidade que dá o resultado. Nada é complexo, às vezes a gente que complica. Então, agora, muito obrigado para vocês. Por hoje eu não vou tomar mais tempo. Só quero que vocês escutem isso, anote aí e comece a colocar em prática. Não esquece disso não. Eu acredito que isso vai mudar a vida de vocês a partir de agora, se você colocar para ação. Boa noite e muito obrigada a todos que estiveram aqui presentes e a todos que vão assistir depois. Muitas pessoas me falaram: olha, eu não vou conseguir assistir na hora. Aí eu falei: não, vai ficar gravado, pode ficar tranquilo que dá para assistir depois, tá ok? Beijos então, gente. Boa noite.